Olá, estou aqui de novo para levar um pouquinho da palavra do Senhor para você. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Tomás, eu sou um servo do Senhor Jesus. Eu quero falar para você hoje um texto que está em 1 Coríntios 10, tá? Ele fala de tentação, né? De como a gente pode resistir à tentação, enfim. Eu vou ler aqui alguns trechos, como está na versão da Bíblia que eu uso. Coríntios 10. Então diz assim, no versículo 1. Paulo falando aos coríntios. Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto há muito tempo. Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim, ele os levou em segurança através do mar. Em outro texto, mais à frente, eu vou ler todo não, vou só ler alguns trechos aqui. Entretanto, depois de tudo isso aqui no versículo 5. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Por que Deus não se agradou? Já vamos saber. Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas mais, como eles fizeram, nem adorar ídolos, como alguns deles adoraram. As Escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber, e depois se levantou para dançar. Não pratiquemos a imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e 23.000 caíram mortos num só dia. Não ponha o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas cobras. Não se queixem, como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou o seu anjo destruidor. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para servirem de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Lembre-se que as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível, porque vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a você força para suportá-la. O que aprendo eu com esse texto? Primeiro, confiar em Deus. Em todas as circunstâncias, em tudo. Deixar tudo nas mãos dele. Isso está na própria palavra de Deus, que diz assim, coloque tudo nas mãos do Senhor e ele fará o que for necessário. Não coloque o Senhor à prova. Deixe que ele faz o que for. Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós no tempo certo. Mesmo que durante a tentação aquilo pareça que vai ser insuportável. Que você, poxa,
Eu não vou conseguir, Senhor, isso está pesado demais para mim. Mas a própria palavra diz: nenhuma tentação é irresistível e o Senhor não deixa. O Senhor não nos prova em nada que não possamos suportar. Pode doer, pode demorar, vai ser muito sofrido. Mas se você continuar confiando nele, tendo fé e esperar, tudo vai passar. A tentação, a Bíblia diz isso. Quando somos provados por Deus, durante a provação, não é bom. Ninguém gosta de ser repreendido. E durante a repreensão, a gente sofre, a gente sente dor, né? A gente chora, mas depois que passa, a gente vê que aquilo foi para o nosso bem. Né? Deus nos prova, como a própria palavra diz, Deus nos repreende para que a gente não se perca junto com o resto do mundo. É bom ser repreendido? Não. Dói, dói. Para quem é orgulhoso, então, nossa. Para quem é orgulhoso, então, é muito difícil. Um orgulhoso não aceita ser repreendido. Ele não aceita que ele está errado. Mas a Bíblia diz o quê? Os orgulhosos serão humilhados e os humildes serão exaltados. Confie no Senhor, procure fazer o que é bom e agradável aos olhos de Deus, né? Não julgue o seu irmão, porque a mesma tentação que ele está passando, a gente também pode passar. Então não julgue, a Bíblia não julgue, vocês não serão julgados. A mesma medida que você usar para julgar os outros será usada para julgar você. Então, quando você vê um irmão pecando, caindo, você não julgue, tente ajudar, tente trazer ele de volta para o caminho do Senhor. Mas não julgue, sabe? Não julgue. Seja misericordioso como Jesus é misericordioso, como Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é bom tanto para os bons quanto para os maus. A chuva vem para todos. Então, não julgue. Aprenda com o erro do irmão. Fique atento para você não cair na mesma tentação que seu irmão caiu. Aprenda com o erro do seu irmão. Aprenda com o erro do seu pastor, com o seu líder, quando ele cair. Não julgue, não aponte o dedo, seja misericordioso e aprenda e fique esperto para quando você passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas tentações, pelas mesmas provações, você resista, você fique forte, se fortaleça, não fique orgulhoso, mas com humildade se fortaleça, sabe? Aprenda, tire isso como um aprendizado. Jesus disse: vigia e ora. Por que vigia e ora e não ora e vigia? Isso é o que eu entendo que o Senhor falou para mim. Vigiar, porque quando você vigia, você começa a prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. As pessoas que estão se aproximando, o que está sendo dito, o que está sendo oferecido para você. Aí, na dúvida do que fazer, você vai para a oração e Deus vai te mostrar o caminho. Amém? Então, fique esperto, seja como a própria palavra diz, astuto como a serpente e manso como a pomba. Mas cuidado e tenha fé e persevere, porque, como a gente acabou de ver, ninguém está imune das tentações, mas nenhuma tentação é grande demais que a gente não possa suportar. Então, porque a tentação não vem de Deus, a tentação vem do inimigo.
o diabo. Deus não nos tenta, Deus nos põe à prova. Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. Então, quando o inimigo lançar a tentação sobre você, corra para a palavra de Deus, peça ajuda do Senhor. Jesus, ele com certeza, ele vai te ajudar. E isso está na palavra dele. Tá? Ninguém está imune, mas também nenhuma tentação é tão grande que a gente não possa suportar com Jesus ao nosso lado. Amém? Muito bom ter você comigo. Se você ficou até aqui, eu espero que essa palavra tenha falado alguma coisa no seu coração. Como eu já falei, meu nome é Ricardo Tomás. Se eu puder ser útil para você, se você quiser conversar comigo, é só entrar em contato. E eu gostaria de pedir para você me seguir no YouTube. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, clica aí em curtir se você gostou. Me segue no canal, me ajuda, tá? Também, se você quiser, me segue no Instagram, tá bom? Eu vou deixar aqui todos os meus endereços das minhas redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook, tá tudo aqui embaixo. Amém? Deus abençoe você, que a graça, a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém. Olá, tudo bem? Estou aqui de novo para levar um pouquinho da palavra de Deus para você. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Tomás e sou um servo do Senhor Jesus. Hoje eu vou levar para você uma palavra que o Senhor falou muito comigo sobre, o tema é pedra no caminho. Eu tenho até um vídeo já no meu canal do YouTube falando sobre esse tema de uma outra forma. Depois dá uma passadinha lá no meu canal do YouTube e assista. Ou se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, na minha página inicial você vai ver que tem um vídeo Pedra no Caminho. Muito bem. Esse Pedra no Caminho que o Senhor falou comigo, eu vou ler para vocês na versão que está na Bíblia, que eu uso, que é uma versão atualizada, moderna, que está em 1 Coríntios 10, no versículo 31. Eu vou ler para você como está na versão da Bíblia que eu uso. Diz assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem alguma outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, não sejam motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Esse é o plano que eu também sigo. Procuro agradar a todos em tudo quanto faço, não fazendo aquilo que eu gosto, mas o que é melhor para muitos, a fim de que possam ser salvos. Está aí o exemplo que nós temos que ter. Mas é muito difícil, meu querido, minha querida. A gente, como Jesus disse, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. É muito difícil isso, porque você tem que negar a sua vontade, a sua carne. E a gente dizer não
para nós mesmos é uma coisa muito difícil. Você dizer não, negar alguma coisa para alguém, não é difícil, é fácil. Mas o não que a gente tem que dizer, e esse não é muito difícil da gente dizer, é o não para nós mesmos. Mas nós temos que ser ali exemplo, como Paulo falou ali naquela carta aos Coríntios. Eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas eu sei que eu não devo, porque aquilo, uma outra pessoa, principalmente os que são fracos ou estão começando na fé, podem não entender. E a consciência deles vai pesar. E eu não posso, como servo de Cristo, deixar que a minha vida, que as minhas palavras, as minhas atitudes envergonhem o nome do Senhor Jesus. É isso que a gente tem que entender. Hoje eu vejo muitas pessoas, muitos líderes, pastores, parece que perderam o temor a Deus e fazem e falam coisas que dão mau testemunho deles, da vida deles, como servos do Senhor. Só que as pessoas, muita gente não entende isso. E quando vê um servo do Senhor fazendo uma coisa que está errada, eles acusam, não é assim, fulano, Ricardo fez isso, o Ricardo, não. Ele diz assim, Ricardo, olha lá, ele diz que é cristão, servo de Jesus, olha lá. Cadê Jesus na vida dele? Então, as minhas palavras, as minhas atitudes podem levar alguém que está começando, que não está firme, que está fraco na fé, a tropeçar, a fazer o que a consciência dele vai dizer que é errado ou me julgar. Então, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Porque na Bíblia tem resposta para tudo. É o conhecimento. Ali na Bíblia, conhecimento, sabedoria, resposta para todas as situações das nossas vidas. E a palavra de Deus diz: ai daquele, veja bem como isso é sério, como é muito sério o exemplo que nós damos através da nossa vida às outras pessoas, principalmente as que estão começando, ou até mesmo a pessoa pode estar muito tempo na igreja, mas ainda não tem uma fé firme, não tem um conhecimento da palavra de Deus, e pode levar uma pessoa dessa a pecar. O que a Bíblia diz? Jesus disse: ai daqueles que levar um dos meus pequeninos a pecar. Pequeninos na fé, iniciantes, fracos, estão começando no Evangelho. Seria melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra de moinho do pescoço e se jogasse ao mar. Veja como é sério. Como isto é muito sério. Jesus está dizendo isso. Se você vai levar uma pessoa, um filho meu, um pequenino, uma criancinha que crê em mim, criancinha não é criança, criança de idade, é criança na fé, a pecar-se, sua vida vai levar uma dessas pessoas, pequeninos, a pecar, a fazer o que é errado. Jesus disse que é melhor que você morra do que fazer uma coisa dessas. Isso é muito sério. Muito sério. Nosso exemplo, quando nós somos representantes de Cristo, somos cristãos, as nossas vidas não nos pertencem mais. Pertence a Cristo. E a gente tem que falar e agir de forma que seja agradável, seja boa aos olhos do Senhor. Temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, principalmente, meus irmãos, com as nossas palavras. Que nós vamos ser julgados por
todas as palavras que saírem da nossa boca. A Bíblia também diz que a palavra ela tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de amaldiçoar. Ela tem o poder de abençoar você, mas tem poder também de amaldiçoar você. Isso tudo depende de como você usa as suas palavras. Pense sobre isso, tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua família. Se você quiser conversar comigo, é só entrar em contato. Vou ficar muito feliz de entrar em contato com você para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, orar, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.